tô chegando pra mais um vídeo do Lidos, Assistidos e Maratonados, sim! E eu vou dizer pra vocês que este mês de junho foi um mês em que o meu maratonado atrapalhou super que eu conseguisse ler e assistir a uma boa quantidade de coisas, mas tem uma seleção aqui bem legal de dicas pra compartilhar com vocês, tá bom? De cara, já vou pedir para que você que gosta de dicas de livro, filmes e séries, aproveite e deixe o seu joinha aqui, porque o joinha ajuda o canal, ajuda o seu YouTube e te ajuda também, tá bom? Então, deixa o joinha para o seu YouTube saber que você gosta do canal e continuar te mandando notificações e também para ele saber que tipo de vídeo você gosta de assistir, tá? Bom, vamos começar com os livros lidos e o meu primeiro livro lido foi uma transição entre maio e junho. E foi o livro A Pequena Livraria dos Corações Solitários. Esse livro é o primeiro de uma série que gira em torno dos personagens, né? Desse primeiro livro. E nele a gente conhece uma garota chamada... Deixa eu lembrar o nome dela. Eu não vou lembrar o nome porque já tem muito tempo que eu li. Mas assim, é uma garota que ela é apaixonada por livros, ela cresceu e viveu nessa livraria a vida dela inteira, os pais trabalharam lá. E ela tinha um carinho muito grande pela dona da livraria, que era a Lavínia. A Lavínia acaba falecendo e deixa Pose. Deixa a livraria para Pose. E aí a Pose tem 2 anos para fazer com que essa livraria volte, né, a dar frutos. E se ela não conseguir isso, ela vai ter que passar a livraria pro neto da Lavínia, que ela não gosta hoje em dia, mas que no passado era um crush dela, que é o Sebastian. E aí a gente vai acompanhando a Pose se descobrindo como microempreendedora, tentando renovar a livraria, né? E o Sebastian ali tentando ajudar a Pose, ao mesmo tempo em que ele implica com a Pose, e aí isso rende várias gargalhadas, porque é bem divertida, a Pose é meio descontraída, assim, meio desastrada, o Sebastian é super perfeitinho. Eu vou dizer pra vocês que a materialização que eu fiz na minha mente do Sebastian foi bem parecida com o Lúcifer, da série Lúcifer. E aí eles dois têm que tentar reconstruir a livraria, e no meio da história a Pose começa a escrever um romance de regência. Pra quem não sabe o que é romance de regência, é aqueles romances no estilo da Jane Austen e das irmãs Brontë, sabe? Bem no estilo de literatura inglesa clássica. E ela começa a escrever esse romance chamado Violada pelo Devasso, que une um pouco que já vira quase um livro da Juliaquinha aí no meio. Mas é bem legal, gostei, rapidinho de ler, bem descontraído, aquele livro pra você só curtir, tá? O segundo livro que eu li esse mês foi A Paciente Silenciosa. Esse eu amei, gostei muito da história. Nele a gente conhece a história da Alicia Berson, que é uma pintora que há 6 anos vive numa instituição psiquiátrica porque ela matou o marido com 5 ou foi 6 tiros no rosto. E aí a gente conhece a história da Alicia, porque que ela, né... Porque a gente, na verdade, o que intriga todo mundo é por que a Alicia matou o marido. Porque, assim, a polícia chegou, encontrou ela com a arma na mão, ela não se defendeu, ela não falou nada, e desde então ela vem fazendo voto de silêncio. E, paralelo a isso, a gente começa a acompanhar a história do Theo, que é um psicoterapeuta, que acredita na inocência da Alicia e tem certa curiosidade no caso, então ele vai trabalhar na instituição onde a Alicia está internada para tentar ajudá-la, tentar reverter esse quadro dela de silêncio. E é aí, nessas tentativas do Theo, que a gente vai começando a conhecer a história da Alicia antes, né, dos fatos que antecederam o crime, e depois o que levou ao crime e o crime em si. E aí a gente descobre se realmente a Alicia matou ou não matou o marido, mas eu digo uma coisa a vocês. É um daqueles livros que rendem várias reviravoltas, muitas surpresas, e quem é muito viciado em livro de suspense, chega um momento que tem uma prévia de algo que pode ter acontecido e da participação de um dos personagens da clínica na história. Mas só que quando você vai avançando e que termina, tipo assim, se torna outra coisa e você se surpreende, sabe? Então, amei A Paciente Silenciosa.
terceiro livro que eu li esse mês foi Cozinheiros Demais, do Rex Stout. Rex Stout é o escritor que criou o personagem Nero Wolfe. O Nero, ele é um investigador bem excêntrico. E eu tava bem curiosa para ler esse livro, porque eu já tinha lido outros 2 ou 3 do Rex, né, com o Nero, e contei pra vocês que depois que eu já li quase tudo do Hercule Poirot, e eu tô chegando nos livros em que perto da Agatha, né, ter morrido, a escrita dela tá um pouco diferente, eu quis variar e selecionar outro personagem pra eu ficar viciada. Então, fui pro Nero Wolfe. E aí, em Cozinheiro Demais, o Nero tá fazendo algo que ele não faz, que é sair de casa. E dessa vez ele tá saindo e pegando um trem. O Nero, assim, nesse livro, ele me lembrou bastante o Adrian Monk, de Monk, que foi a série que eu comecei a assistir no mês passado, e é o meu maratonado, mas eu vou chegar lá. E aí ele tá nesse trem, ele vai para uma convenção com os 15 maiores cozinheiros do mundo. O Nero ama cozinha, o Nero Wolfe é um apaixonado por gastronomia. E ele tá indo para esse evento lá, onde ele vai conhecer vários chefes de cozinha, experimentar as coisas mais gostosas do mundo. Só que quando chega lá, um dos chefes é assassinado. E o Nero tem que descobrir quem matou. Só que todos os chefes, né, todos os chefes que estão participando do evento tinham motivo para assassinar esse outro chefe, porque o cara, além de ser arrogante, era presunçoso e roubava as ideias. Aliás, ele roubava tudo dos outros chefes. Então todo mundo tem um motivo e o Nero Wolfe quer descobrir quem foi que matou, porque, obviamente, ele não gosta de injustiças e ele acha que este crime pode levar um inocente à forca. Enfim, é um livro legal, é uma daquelas histórias do Nero que tem momentos de dar risada e tal, mas nesse livro tem uma coisa que eu não gostei muito, não gostei nem um pouco, porque você vê bem, pelo Nero sair de Nova York e ir para uma outra área, né, para uma área mais afastada do sul dos Estados Unidos, você vê que é uma área onde há ainda muita segregação, né? Esse livro é escrito nos anos 30, né? De 36, se não me engano. Então, é um período que a segregação racial está em alta. E você vê bem isso nesse livro. O modo como o autor, através de alguns personagens, se refere aos personagens negros que trabalham nesse hotel, porque o hotel que o Nero vai só tem trabalhadores negros, são homens negros, e você vê a forma como eles são tratados por todo mundo ali, né? Eles são tidos como os primeiros suspeitos, a forma como pejorativa como são chamados, como são tratados, as ameaças, enfim. Essas partes, assim, eu não gostei, assim, nada, me senti bem incomodada e tal, mas a história é interessante e de um certo ponto acaba também até isso aí sendo interessante, porque você começa a ter uma visão de como é a segregação racial nos Estados Unidos, como é esse movimento exatamente nesse período. E é engraçado porque a Solange até comentou comigo na semana passada que ela estava lendo um livro sobre uma criança que estava sofrendo preconceito durante os anos 30 a 40 nos Estados Unidos, tá? Então eu gostei bastante. De assistidos, eu assisti logo no início do mês o filme Presságios de um Crime. Esse filme, ele é um suspense, é bem interessante porque é uma equipe de investigadores do FBI que tenta localizar, descobrir qual é a identidade, qual perfil segue um serial killer que mata as pessoas com uma ferramenta que ele encaixa atrás do pescoço, na medula. E ele mata as pessoas e faz uma encenação com elas. Esse filme, ele tem o Jeff esqueci o nome dele. Eu tava falando o Jeff Morgan, que faz o pai dos irmãos Winchester de Sobrenatural. Esqueci o nome dele, o nome do meio. E eu adoro esse ator. E ele tá participando desse filme. Ele é o investigador principal e ele vai em busca de um médico que ele é parapsicoterapeuta, uma coisa assim. Mas esse médico, ele já ajudou outras vezes o FBI a investigar crimes, porque ele meio que ele tem um dom de não prever o futuro necessariamente, mas ele consegue rever coisas que aconteceram, assim. Ele é médium. E aí eles vão até esse senhorzinho que pra ajudar eles, porque eles acham que o cara que tá cometendo os crimes talvez também tenha a mesma habilidade que ele. E de fato,
conforme as investigações vão correndo, a gente descobre que tem. E aí é um duelo psicológico, assim, pra ver quem consegue ser mais inteligente e mais proativo do que o outro. Se é o velhinho ou se é o assassino. Porque o assassino sabe que o velhinho vai trabalhar e vai com eles, etc. E o velhinho quer descobrir quem é o assassino e por quê. E aí no meio eles descobrem que o cara, ele funciona meio que como um anjo da morte. Ele só mata pessoas que estavam doentes e que iam sofrer, iam morrer em decorrência daquela doença que elas tinham e iam ter uma morte sofrida. Então ele meio que antecipa o processo. Enfim, é um filme daqueles, assim, que você começa a assistir e você não quer parar mais, porque chega na hora que rola um duelo, assim, frente a frente e é tudo ou nada, sabe? Muito bom. Aí depois eu assisti Aladdin. Eu tava bem curiosa pra assistir esse filme desde que ele foi lançado no ano passado, mas assim, não tive na época que ele saiu eu não consegui ir até o cinema assistir. Aí depois eu ativei a assinatura do Prime, mas fiquei enrolando pra ver e agora finalmente eu consegui assistir. Devo dizer que é um filme tá maravilhoso. O Will Smith rouba a cena, assim, de maneira muito cômica. O Will Smith faz o gênio. E é um filme que você tem uma diversidade étnica e cultural ali muito grande, muito legal. Gostei bastante de ver, é divertidíssimo. Os cenários, assim, são lindos. Os figurinos, então, belíssimos. E Aladdin é aquela história que... Se você não, quando era criança, não assistiu ao filme, pelo menos aos desenhos, né, você assistiu no SBT, na Globo, então muito legal, gostei e queria deixar a dica pra vocês. Tem no Prime Video, tá? Outro filme que eu vi foi Entre Facas e Segredos. Esse é, assim, bem suspense. Tem o 007, que eu sempre esqueço o nome dele. Eu sei, o sobrenome é Daniel, mas o nome é Daniel, o sobrenome eu não lembro. Mas enfim, tem um cara que faz o 007, que ele faz o papel do investigador, naquele estilo excêntrico, a la Hercule Poirot e muitos outros. E nesse filme, o filme conta a história de um escritor de suspense que é encontrado morto. A princípio acha-se que ele cometeu suicídio, mas depois vem à tona que não, que ele deve ter sido assassinado e essa história do suicídio só veio ali para encobrir o que aconteceu. E os principais suspeitos são os familiares do escritor, do Harlan. E eu achei engraçado porque o sobrenome dele é Harlan e o sobrenome lembra o Harlan Coben. Então você fica com aquela sensação assim de que será que alguém quis pegar uma peça? Mas enfim. E aí, tá sendo todo mundo investigado. O escritor, ele tinha uma enfermeira que meio que era a melhor amiga dele. E a menina foi a última pessoa meio que a vê-lo com vida. Então, o detetive se afilia super a ela pra tentar descobrir esse mistério. Só que, na verdade, nada é o que parece. A gente primeiro se depara com uma revelação sobre a morte do velhinho. Logo depois a gente já tem uma outra revelação e no final a gente tem uma terceira que você fala assim, caraca, mano, o que é isso? O que é muito legal porque a gente acaba se afeiçoando assim a alguns personagens ao longo da história. Eu gostei, não é um super suspense, ele é um pouco pateta palhaço em algumas partes, mas é um daqueles legal, assim, sabe? Se você não tá... É um filme pra você que não tá com muita disposição pra prestar super atenção, tá bom? E o último que eu vi é A Sedução da Babá. Esse filme daí, eu fiquei assim, nossa, meu Deus. Mas esse daí, meio que você de cara tem o desfecho de quem matou quem e por quê. Só que a história tem mais. O principal não é quem matou a mulher, mas sim se o cara vai sair ileso ou não. Porque o que acontece? Sedução da Babá conta a história de uma menina de 17, 18 anos que toma conta de duas crianças de uma família de classe média alta. E aí ela é super, assim, jovem, meio inocente, levemente ambiciosa, mas, assim, de uma família bem humilde e tal. E ela começa a desenvolver uma amizade com o pai dessa família, com o patrão. Todo mundo gosta dela e tal. Aí um dia ela vai levar os meninos para o clube para fazer aula de tênis e depois aula de piano. Só que quando ela tá em uma aula, ela percebe que ela esqueceu as partituras e que ela vai ter que voltar para casa das crianças para pegar essa partitura. Quando ela retorna, ela chega na casa e encontra a patroa morta.
com a arma na mão. Ela chama a polícia vem, para todos os efeitos, trata a situação como se a criatura tivesse cometido suicídio. Nessa, ela começa a se aproximar mais do viúvo e das crianças. Ela, ao mesmo tempo que ela se aproxima, ela não quer ficar mais tão próxima por causa da tragédia, ela tá traumatizada e tal. E aí o cara vai criando toda uma situação para forçar a menina a ficar mais próxima dele e dos filhos dele. Nesse meio tempo, a polícia investigando descobre que a morta tinha um amante. E aí começam a surgir possíveis, né, suspeitos para a situação, porque logo descobriu-se que ela não tinha cometido o mesmo suicídio, que não tinha como e tal. E aí começam a surgir esses suspeitos e as coisas começam a ficar com uma certa dificuldade para serem encaixadas. Logo, a relação da babá com o viúvo vai se aproximando, vai criando muito laço, e ela não vai percebendo assim, ou ela percebe e ela faz isso de propósito, é uma coisa que eu fiquei assim meio em dúvida. E aí começa a surgir dúvidas sobre a inocência dessa babá, se foi realmente assim como ela contou, que ela chegou e encontrou a mulher lá com a arma na mão, ou não, porque várias inconsistências vão aparecendo e algumas provas contra ela também. Só que nem tudo é o que parece, e aí vem plot em cima de plot, e a gente começa a ficar ansioso para saber se a máscara das pessoas não vai cair. Tem uma investigadora aí no meio que ela tá ligada em tudo, tá sondando em tudo. Como sempre Hercule Poirot diz, que mata uma vez, mata várias, então é aquele filme que você vai dizer assim, meu Deus, será que não vai acontecer? E aí acontece assim um desfecho bem brabo e bem interessante também, tá? E de maratonados, como eu contei pra vocês, eu fiquei na série Monk, continuei, maratonei a temporada 4 e a 5 de Monk. Monk trocou de assistente e tá muito divertido. Cada vez que eu assisto o Adrian, eu começo a ter, assim, crises e frouxos de riso, porque ele é demais. Ele é muito metódico. E, cara, esses dias eu tava pensando, o Tony Shalhoub, né, Shalhoub, que é o ator que faz o Monk, ele é genial, porque, assim, interpretar uma pessoa com tantas manias, né, e com tantas fobias como o personagem Monk, é digno de um super ator e a interpretação dele, assim, é genial. Então, continuo aí devorando Monk, mas essa semana eu quero começar a assistir Pequenos Incêndios por Toda Parte e também ler o livro, né, que eu não sou besta. Mas é isso, esses foram os meus lidos, assistidos e maratonados de junho. Se você gostou do vídeo, já sabe, clica aqui no joinha e não esquece de me contar agora aqui nos comentários quais foram os seus livros lidos, as séries que você viu e, claro, os filmes, porque dica boa é dica compartilhada, não é mesmo? Então, nos vemos em breve em mais um vídeo. Fiquem com Deus, beijos e tchau!